Olá a todos, Hermes Nascimento aqui mais uma vez. Vamos, que hoje a lista é grande. Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui falando sobre... Na verdade, a princípio ia ser um vídeo falando sobre 10 discos de estreia, né? 10 debut, 10 primeiros lançamentos que eu acho importante para mim e para a música. Só que a lista foi crescendo, eu acabei passando para ser uma lista de 20 discos. Para não ficar muito longo, tanto para você quanto para mim, eu achei melhor dividir em 2 vídeos falando de 10 discos em cada vídeo, beleza? Primeira coisa, eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Henrique Manara, dedicar esse vídeo para ele. Segunda coisa, os discos estão em ordem cronológica, né? Não é ordem de preferência, nada, é só por ordem de lançamento mesmo. E terceira coisa, eu só falei de discos que eu tenho na minha coleção. O primeiro disco que eu vou falar, cara, eu já falei isso várias vezes, né? O primeiro disco que eu vou falar é um disco que talvez se ele não existisse, muitos outros aqui também não existiriam, que é um disco que foi lançado em 22 de março de 1963, que é esse garoto aqui, ó, o Please Please Me, o álbum de estreia dos 4 guapos de Liverpool, Los Beatles. Tá dando um reflexo aí, mas essa aqui é a edição remaster de 2009, né? Aqui tem os nossos amigos, bem no comecinho de carreira, beleza? Bom, acho que é uma história conhecida aí por muita gente. Os Beatles não foram aceitos pela Decca, né, a gravadora Decca, por um dos executivos acharem lá motinho de sempre, por um dos executivos lá acharem que as bandas com guitarras estavam destinadas ao fracasso, que elas não iam deixar de existir. A gente está aqui mais de 60 anos depois falando sobre bandas de guitarra, né? O que rolou até os Beatles chegarem nesse disco aqui? Eles lançaram 2 singles antes desse álbum, e o de maior sucesso foi o Love Me Do. Bom, reza a lenda aí que o disco foi gravado em apenas um dia, né, numa sessão de manhã e outra à tarde. E também tem uma história que o John Lennon chegou bem gripado, bem sem voz para gravar o disco. Só que ele foi gravado em um dia, levando isso como uma verdade. Só que das 14 faixas que estavam no álbum, 4 já estavam prontas, né, que a EMI acabou utilizando as faixas dos singles para esse disco aqui. A famosa capa do Please Please Me, que depois foi recriada naquela coletânea, né, que tem o azul e o vermelho, ela foi tirada nos escritórios da EMI por um fotógrafo, eu acho que é sueco ou escocês, eu não lembro agora. Depois eu vou pesquisar o nome dele com calma e vou colocar aqui. E os Beatles estavam nesse corredor aqui, e o cara estava lá embaixo, e ele falou... Aí os 4 olharam, ele foi e tirou a foto. Uma outra curiosidade sobre Please Please Me, que talvez seja o único, provavelmente, disco dos Beatles que ele foi tocado inteiro ao vivo, né? Porque os Beatles chegaram para gravar esse disco com um repertório que era o que eles tocavam no Carving, né? Inclusive aqui é um disco que tem 5 covers, né? Das 14 faixas, 5 são covers. Um deles o mais famoso aí, o Twist and Shout, que encerra aqui a obra. Bom, falar de destaque aqui é sacanagem, né, cara? O disco abre com a Saw Her Standing There, que tinha o título antes de 17. Outro destaque que eu vou falar aqui é Ask Me Why, que é uma faixa que eu acho muito legal, eu gosto muito. E é lógico a Love Me Do, que é o single que puxou tudo aqui, os Beatles só chegaram até aqui graças a Love Me Do. E ainda tem Boys, que é um cover que foi cantado pelo Ringo Starr, né? Ainda tem aqui, tem a faixa título, Please Please Me. Tem Chains, que é muito legal, Ana. Você aí, principalmente que é mais ligado a rock pesado, tal, hard rock, sempre ouvi aquela história que os Beatles só prestam depois que eles pararam de fazer show, ou na fase mais psicodélica. Mentira. Isso aqui é maravilhoso, simples, direto, bem trabalhado, ótimos arranjos, ótimos vocais. Onde tudo começou, Please Please Me.
O próximo álbum da lista, o número 2, é um disco, como eu falei antes do Please Please Me, que provavelmente se não existisse o disco dos Beatles, esse disco não existiria. Agora é vinil, hein? Eu tô falando desse cara aqui, ó. O primeirão dos Mutantes, que foi lançado em 1968. Aqui temos o Power Trio, o Arnaldo Batista, o Sérgio Dias e a saudosa Rita Lee. Bom, os Mutantes, como eles chegaram a ter esse disco? Eles estrearam na TV Record, né? Naquela época a televisão era um grande meio de divulgação e de música, então também que tinha o programa Jovem Guarda, que era do Rei Roberto, e os Mutantes tocavam no programa Pequeno Mundo de Ronivon. Tem uma história que os Mutantes foram chamados para tocar também no programa Jovem Guarda, né, que era do Roberto Carlos, só que o equipamento deles não cabia no estúdio, que eles, né, os Mutantes sempre tiveram um dos irmãos Batista lá, sem ser o Arnaldo e o Sérgio, ele construía os próprios amplificadores dos Mutantes, eles construíam os pedais, as guitarras, tudo. Então o Mutantes era uma banda que nos anos 60 tinha muito mais equipamento que qualquer outro, porque eles tinham uma fábrica de equipamento. Antes de gravar o primeiro disco, em 67 ainda, os Mutantes foram apresentados ao Gilberto Gil, pelo grande maestro Rogério Duprat, que também trabalha no álbum de estreia da banda. E a ideia do Duprat foi apresentar os Mutantes para o Gil, para eles trabalharem com ele em duas músicas, que é Bom Dia e o grande sucesso aí, o Domingo no Parque, que participou do festival e tal, e foi uma das músicas que deu grande projeção aos Mutantes. O próximo passo dos Mutantes, depois de ter participado dessas canções aí com o nosso ex-ministro Gilberto Gil, foi participar do grande disco, marco aí que é o Tropicalia, o Panis et Circenses, né, também lançado em 68. É aquele disco que tem aquela capa bem legal e tal. Tchan! Né, com uma turma bem maneira. É um disco que eu ainda não tenho, mas tem que resolver esse problema. E os destaques dessa bolachona aqui é a Panis et Circenses, né, que é uma composição do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Outra também, uma composição de um artista fora da banda, que é do Jorge Ben, que é A Minha Menina. O Sr. F, né, que é uma composição dos Mutantes, que mostra aí bem como essa banda estava ligada no que estava rolando, tanto é que é um disco bastante influenciado pela psicodelia. E o último destaque que eu vou te falar é a Bate Macumba, outra canção também composta pela dupla Gilberto Gil e Caetano Veloso. O terceiro álbum dessa lista é um disco que foi lançado numa sexta-feira 13 de fevereiro de 1970, não por acaso. E o disco em questão é esse aqui, o primeirão do Sabá. Antes de chegar nesse disco aqui, que é considerado por muitos aí o pai do heavy metal, o Sabá tinha lançado um single antes, que é Evil Woman, que é um cover, na verdade, da banda chamada Crawl, no lado A, e no lado B tinha Wicked World. Essas duas músicas foram lançadas, esse single foi lançado em janeiro de 1970, né, um mês antes do álbum cheio. Esse disco aqui foi gravado em 12 horas, praticamente ao vivo, né? O Geezer Butler, o baixista da banda, conta que, como era o repertório, que basicamente era o repertório de show deles, assim como coincidentemente também era dos Beatles, eram todas as músicas que estavam muito assim na mão da banda, muito bem ensaiada e muito já com uma vivência de palco, inclusive, né? Mas diz também outra história que ele foi gravado em 6 horas ou 7. Eles pararam, foram fazer um show na Suíça, eu acho, depois voltaram e terminaram o disco, né? A parte de mixagem e masterização e tal. Uma coisa que era bem comum nessa época é que a versão inglesa e a versão americana, elas têm setlists diferentes, né? Curiosamente, essas aí são as duas músicas que saíram no single, que na versão inglesa o lado B abre com Evil Woman e na versão americana ela abre com Wicked World. Essa edição remaster aqui, que foi lançada nos anos 90, ela tem as duas músicas, né? E isso depois acabou também sendo corrigido. Deixa eu arrumar aqui o nosso amigo. Acabou sendo corrigido também em outras prensagens, em CD principalmente. Os destaques para mim aqui desse disco é o lado A. Simplesmente. Porque o lado A só tem Black Sabbath, a música,
né? Depois tem a The Wizard, com o Ozzy tocando uma gaita também. Behind the Walls of Sleep e fecha com N.I.B. O quarto álbum que eu vou falar hoje é um disco também, mais um disco nacional presente aqui na lista, que é o álbum de estreia do Raul Seixas, o Krieg Rabandolo. Essa aqui é uma edição relançada pela Polisson, né, em vinil de 180, e ela ainda, como dá para vocês verem, ela ainda está selada. Por que eu tenho esse disco selado? Porque eu tenho 2 deles, desse disco aqui na minha casa. Esse aqui eu ganhei de presente do meu irmão, e aqui em casa já tem um outro que é da minha esposa, que eu dei para ela de presente, de aniversário. Então, achei melhor deixar esse seladinho e a gente sempre ouve o outro, né? Antes de chegar nessa obra aqui, o Raul tinha gravado 3 discos já, né? Nenhum deles como um artista solo. Ele tinha gravado o disco de estreia do Raulzito e os Panteras. Tinha gravado também um disco com o que hoje se chama de coletivo, né? É a Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, né? Que também não é um disco solo do Raul. Antes ainda de chegar no álbum de estreia e depois o disco da Ordem Cavernista, aí, o Raul gravou um disco que eu tinha esquecido da existência dele, que é os 24 maiores sucessos da era do rock. Né? O Raul, para quem não sabe, antes dele se tornar um cantor, aí, um compositor conhecido, ele era produtor da CBS, a gravadora CBS, inclusive produziu disco de Gerry Adriane, Renato e seus Blue Caps e tal. Então a ideia dele foi montar uma banda e ele ser o vocalista, e gravou esse disco, que são 24 covers aí de clássicos do rock da primeira era, como o próprio Raul disse. Antes também de conseguir esse disco aí gravado pela Philips, o Raul participou do festival, né, uma coisa bem comum na época, cantando a composição que é Let Me Sing. Para quem nunca ouviu, é uma música que na época gerou um grande impacto, porque ela misturava o rock and roll americano com o baião, né, que é uma coisa que o Raul morreu falando que Elvis e Luiz Gonzaga era praticamente a mesma coisa. Então, com o sucesso dessa música, né, do Let Me Sing, o Raul conseguiu um contrato com a Philips através do produtor Mazola, né? O Raul teve uma reunião com ele, é uma outra história aí bem fantástica, né, se tratando de Raul Seixas. Os destaques para mim é a Ouro de Tolo, né, que é a faixa que encerra o disco, que ela tem uma instrumentação e um arranjo meio de música brega, que contrasta muito com a letra, que é uma letra bem inteligente, sátira, algo bem assim, característico da obra do Raul Seixas. Outra faixa também que é uma das minhas preferidas é a Cachorro Urubu, a começar pelo título, que eu acho sensacional. Uma outra também que eu tenho que recomendar é Roquiche, né, que tem um arranjo de metais bem legal. O Raul, como ele era produtor, ele conhecia muito músico bom, né? Então, quando ele foi gravar o disco dele, ele fez aquela peneira e chamou só quem ele achava que ia dar conta do recado. Um deles é o baixista do Renato e seus Blue Caps, que o Raul falava que ele tinha um som de baixo leitoso. E ainda tem Al Capone, tem Música na Sopa, que é a segunda faixa do disco, mas é como se fosse a primeira, que tem uma abertura, né? Depois tem a Música na Sopa. Outro destaque que eu tenho que falar aqui é a segunda faixa do disco, por ela ser a preferida do meu filho caçula aí, o Miguel, que é a Metamorfose Ambulante. E chegando aí na metade da lista, eu vou falar de um disco que não é apenas o disco de estreia de uma banda, como também é considerado por muitos aí o disco de estreia de um gênero, né? Que é o primeirão dos Ramones, aqui com essa capa histórica aqui, icônica, que depois foi plagiada pelos próprios Ramones em outros discos, né? Esse disco foi lançado em abril de 76, ele tem 14 faixas e apenas 29 minutos, né? O trio inicial dos Ramones era o Johnny, o Didi e o Joey. Mostrei certo. Só que com uma diferença aí, que o Joey era o batera, o Johnny era o guitarrista já, e o Didi era o baixista e cantava. E às vezes o Joey também cantava. Só que nenhum dos dois conseguiam tocar e cantar. E nisso eles tinham um amigo que trabalhava em estúdio e tal, que era o Tommy, né, que ele sugeriu a troca. Falou, ó, põe o Joey para cantar, que o Joey já tinha cantado em outra banda, e corre atrás de um outro baterista.
os Ramones começaram a fazer teste para conseguir esse baterista, a pessoa chegava lá querendo tocar meio John Bonham, meio Ian Pace e tal. E nisso o Tommy, né, que era um cara que trabalhava com produção, tinha experiência, era um guitarrista também, teve uma banda inclusive antes dos Ramones com o Johnny. E ele chegava e mostrava pros caras, não, velho, não é assim, tem que tocar é assim, tá. E fazia e tal, e o candidato depois tentava fazer igual e não conseguia, até que eles chegaram e falaram assim, cara, o negócio é o seguinte, eu sei que sabe como é que tem que ser feito, você que vai ser o baterista. E os meus destaques aqui é a Blitzkrieg Bop, né, que é uma composição do Tommy, que depois foi ajudada pelo Didi em algumas partes da letra. A Judas a Punk. Aí começa a saga dos Ramones aí com os nomes de música de I Wanna Be, I Don't Wanna, esse tipo de coisa, que é I Wanna Be Your Boyfriend, I Wanna Be Your Boyfriend. E a 50, 30 and 30, né, que é uma faixa autobiográfica aí do Didi Ramone, que conta a época que ele era como diz o nosso amigo Zé Ramalho aí, ele era um garoto de aluguel nas ruas de Nova York, e essa 53 com a terceira é exatamente onde ele trabalhava naquela época. O próximo disco que eu vou falar também saiu em 76, mas um mês depois do Ramones, que é a estreia internacional dos australianos do Akadaka, do CDC, em CDC, com a versão World Wild do High Voltage. CDC, antes de chegar nesse disco, eles tinham lançado 2 discos que saíram apenas ali na Oceania, né, na Austrália e na Nova Zelândia, que é o homônimo a esse, o High Voltage, e o TNT, né, o popular TNT. Apesar de ter o mesmo nome do irmão australiano dele, esse disco só tem 2 faixas que também estão presentes no outro High Voltage, que são a She Got Balls e a Little Lover. Esse disco aqui foi produzido pelo Harry Vanda e pelo George Young, né? O George Young é o irmão mais velho do Malcolm e do Angus. Os dois, na verdade, tanto o Harry Vanda quanto ele, fizeram parte de uma banda que fez um sucesso na Austrália chamada Easy Beats. E por que esse disco foi lançado nessa época? O CDC, em 76, já estava trabalhando no lançamento do próximo álbum, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Difícil, né? Só que acontecia que o CDC ia fazer uma turnê na Inglaterra em abril de 76 e eles não tinham nenhum material para divulgação, né? Não tinha nenhum disco para ser promovido. Foi daí que eles tiveram a ideia de, antes de lançar o Dirty Deeds, lançar esse aqui internacionalmente. Os destaques do disco aqui é a faixa que abre, uns destaques para mim, obviamente, que é It's Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, que é uma das minhas faixas favoritas de toda a carreira do CDC. A outra faixa que eu destaco aqui é o The Jack, né, aquele blusão com uma letra bem CDC, bem Bon Scott, né? Uma curiosidade aí que quando o Brian Johnson entrou para o CDC, né, após o falecimento aí do Bon Scott, ele refez a letra de The Jack, né? É a mesma música com 2 letras diferentes. Outros destaques aqui são as 2 faixas que eu já falei, que estão presentes aí na versão australiana do disco, e também a faixa título, High Voltage Rock and Roll. Seguindo a lista, o 7º disco que eu vou falar é um álbum de estreia solo de um cara que já fazia parte de uma banda que já era bem grande nessa época e tinha saído dessa banda em comum acordo, como ele diz, que é a estreia do Mr. John Michael Osborne. Ozzy Osbourne, seu disco de estreia aqui, o Blizzard of Oz. O disco foi lançado em setembro de 80 na Inglaterra e só foi ter a versão americana em março do próximo ano, março de 81. O Ozzy saiu do Black Sabbath, ou foi saído, né? Cada um fala uma coisa, mas eu acredito que ele tenha sido saído mesmo, em 1979, e ele ficou bem maluco. Ele ficou trancado em um hotel em Los Angeles, onde ele disse que só recebiam 2 visitas, que era o entregador de pizza e o traficante. E quem salvou ele de lá foi a futura senhora Osbourne, a Sharon, que era filha do Don Arden, que era o empresário do Black Sabbath. A ideia inicial era fazer uma banda mesmo, com o nome que o Ozzy já tinha, que era Blizzard of Oz. São 2 trocadilhos, na verdade, que é o Wizard of Oz, né, o Mágico de Oz, e o Blizzard, que é a nevasca, né. A primeira opção do Ozzy para ser o guitarrista dessa banda foi o Gary Moore. O Gary Moore, que na época tinha saído do Thin Lizzy, e
parece que eles fizeram uns ensaios, umas jams assim, e não deu muita liga e tal, então ele foi rapidamente descartado. O primeiro cara a realmente entrar nessa banda, e é um cara extremamente importante para a carreira do Ozzy e para esse disco, é o baixista Bob Daisley. O Bob Daisley era baixista do Rainbow. Então o Ozzy e o Bob Daisley, eles começaram a fazer uma busca por um guitarrista, né? E o Ozzy nessa época ele tinha um hábito de rodar os clubes de Los Angeles, né? E num desses clubes estava tocando uma banda chamada Quiet Riot. E o guitarrista do Quiet Riot era um cara magrinho de cabelo loiro chamado Randy Rhoads. E o Ozzy ficou impressionado com o cara tocando e chamou ele para fazer uma audição. Inclusive, para demonstrar como a ideia inicial era mesmo uma banda, o teste foi feito para o Ozzy e para o Bob Daisley e também a Sharon, que na época já era a empresária aí do Mr. Osborne. Com a entrada do Randy Rhoads na banda, eles procuraram uma outra peça fundamental, que é o batera, né? Eles fizeram alguns testes com alguns bateristas e nenhum deles estava dando certo. Até que um dia entrou lá o ex-baterista do Uriah Heep, o Lee Kerslake, e deu muito certo. Bob Daisley, principalmente, que era o mais interessado ali, né? Porque seu companheiro de cozinha dele gostou muito do trabalho do cara. O que completou a banda aí foi o Don Airey nos teclados, né? Outro músico ele também que tinha uma passagem pelo Rainbow e também fez ótimas contribuições para esse álbum. E os destaques aqui no meio de tanto hit, de tanta composição legal, é I Don't Know, que eu acho que é uma excelente faixa de abertura. A Goodbye to Romance, que foi a primeira composição que o Ozzy fez para esse disco, que ele também não sabe se foi ele que compôs, né? Que é uma referência aos últimos dias dele no Black Sabbath. Fora isso, tem a Suicide Solution, né, com um grande trampo de guitarra aí. E outro destaque pessoal, uma faixa que eu curto bastante, é a Revelation Mother Earth. O próximo disco aí é de um grande amigo do Ozzy, né? Outro cara também que participou de uma outra grande banda, na verdade participou de duas grandes bandas. E esse disco foi lançado em maio de 83, que é o álbum de estreia do Dio, o Holy Diver. O Dio, quando ele foi chamado para ser o vocalista substituto do Ozzy no Black Sabbath, na verdade a ideia do Tony Iommi e do Dio era fazer uma outra banda, um outro projeto. Obviamente a gravadora não ia deixar os caras lançarem um disco com um nome qualquer que seja, que não fosse Black Sabbath. Então, quando o Dio assinou o contrato para entrar no Black Sabbath, no contrato com a gravadora, ele acabou assinando também um contrato paralelo para uma carreira solo. O Dio vinha do Elf, uma banda que ele cantava e também tocava baixo. Depois ele acabou parando com o projeto do Rich Blackmore, né, o Rainbow, depois que ele saiu do Deep Purple. E depois que ele saiu do Rainbow, ele acabou recebendo esse convite do Iommi e entrou no Black Sabbath. Ele gravou 3 discos com o Sabbath, 2 de estúdio e um ao vivo, e acabou tendo um desentendimento e formou a banda Dio. E ele trouxe aqui para participar desse disco, desse trabalho, o Vinny Appice, né, que era o batera do Black Sabbath, que também saiu da banda junto com ele. E como é que ele montou o resto da banda? Ele ligou pro Jimmy Bain, que era o baixista do Rainbow, pedindo uma indicação de guitarrista. Só que o Jimmy Bain, quando foi levar um desses guitarristas para fazer o teste, ele já levou o baixo também. E acabou, assim, ficando como membro da banda. Então o Dio e o Appice tiveram a ideia de ir para a Inglaterra, testar uns guitarristas lá. E no meio desses guitarristas apareceu um cara chamado Vivian Campbell, né, um irlandês. Bom, e os destaques desse disco, para minha pessoa, é a Stand Up and Shout, que abre o disco. Eu destaco a Gypsy, que é uma faixa que eu acho muito legal, a Invincible e a Rainbow in the Dark, que é uma faixa que o Dio, que foi um dos grandes sucessos desse disco também, que é uma faixa que o Dio não queria que entrasse no disco. Né, o Dio não gostava da música e os outros três caras da banda convenceram ele a colocar a música no disco. Bom, o penúltimo disco que eu vou falar hoje, né, dessa primeira parte sobre os 20 grandes álbuns de estreia aí, é um disco que foi lançado em 1987, mais precisamente em 21 de julho de 87, que é o álbum de estreia do Gunsir Hauser, o Appetite for Destruction, né, o álbum de estreia do Guns N' Roses. Vou tentar contar resumidamente como é que o Guns chegou até esse disco aí.
Bom, o nosso querido amigo Saul Woodson, o Slash, ele já conhecia o batera, o Popcorn lá, o Steven Adler, né, que os dois eram amigos de infância e adolescência. E eles tiveram bandas juntos e um monte de história que é gigante. Até que um dia eles viram uma banda tocando lá em Los Angeles, né, no Sunset Boulevard, que essa banda era o Hollywood Roses. E nessa banda tinha dois caras de Indiana, que era o Axl Rose e o Izzy Stradlin. O Slash e o Adler gostaram muito dos dois quando viram esse show aí do Hollywood Roses, e eles ficaram com uma ideia na cabeça de um dia ter uma banda com eles. Finalmente, depois de... tem tudo na história aí, tem L.A. Guns e tal, Tracy Guns sai e tal, e no final das contas, resumindo aí, entra o Slash e o Steven Adler nessa banda, que era o Guns N' Roses, que era a junção do Hollywood Roses mais o L.A. Guns. Em 86 eles assinam um contrato com a Geffen, mas a Geffen quis fazer um lançamento pré-álbum, que é um EP que depois seria acoplado aí ao Lies, né, o lançamento de 88, mas isso aí também já é outro papo. Eles gravaram esse EP aí com 4 faixas, que é o Fuck Like a Suicide, sendo que 2 era cover, né, um cover do Aerosmith e um cover do australianos do Rose Tattoo. A curiosidade desse disco é que ele é dividido em lado G e lado R, não lado A e lado B. O lado G, que é o lado Guns, seriam as músicas mais aí que falam sobre problemas, drogas e esse tipo de coisa. E o lado R, o lado Rose, é o lado mais sentimental, né, que fala de relacionamentos e loves e etc. O disco é acreditado, todas as músicas acreditadas com composições da banda, mas a gente sabe que tem certas coisas que tem mais cara de um e tem certas músicas que tem mais cara de outros, né? Um dos destaques aí é It's So Easy, óbvio, é uma composição do Duff, juntamente com um cara chamado Wes Arkin. Outra música também que tem uma colaboração de um autor de fora é o Chris Webber. Chris Webber, ele fez parte de uma das 227.012 formações do Hollywood Roses e ele acabou participando aí do processo de composição da Anything Goes. Aí, pô, o resto é Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, Paradise City, Mr. Bronston, Rocket Queen. Outra coisa para finalizar aqui, o assunto Appetite for Destruction é a capa, né? Essa capa não é uma ilustração feita exclusiva para o disco, é uma ilustração que já existia, foi feita pelo... Obviamente foi censurada nos Estados Unidos e lá saiu com essa capa aqui, que é a capa da cruz, né? Que é a tatuagem que o Axl Rose tem no braço. Vou mostrar aqui nessa câmera aqui. Para a edição de aniversário, eu acho que é 30 anos, eles fizeram tipo uma mistura das duas capas, né? Colocando a cruz sem o escrito aqui no meio e utilizando essa diagramação aqui, que são os nomes nas laterais, né? O nome da banda e o nome do álbum. Bom, e para finalizar essa primeira parte da lista aí dos 20 discos, né? O 10º disco aí eu vou falar, também é um disco que puxou um movimento, embora não seja um movimento musical, é mais um movimento ligado a uma cena, que é o grunge, né? O movimento de Seattle. E o disco é o primeiro disco daquela galera a fazer sucesso, é o primeiro disco a ser lançado, que é o Facelift, a estreia do Alice in Chains, né? A grande banda aí de Seattle. O disco foi lançado em 1990, a banda já existia há um certo tempo, a banda foi formada em 87, pelo Lonnie Stanley, que é o vocalista, e pelo mastermind aqui da situação, que é o Jerry Cantrell. Como eu disse, aí, o Alice in Chains foi a primeira banda de Seattle a lançar um disco com repercussão mundial, que foi exatamente esse disco, só que antes dele a gravadora Columbia Records, né, os caras assinaram com uma grande gravadora, inclusive na época os caras do Warrant entraram no escritório da Columbia e aonde tinha um pôster do Warrant, estava um pôster do Alice in Chains e eles pensaram, já era, acabou para nós. E foi mais ou menos isso mesmo. Então antes de lançarem esse disco, o Alice in Chains lançou junto à Columbia um EP chamado We Die Young, um EP com 5 faixas que foi lançado em julho de 1990. E os destaques aqui são principalmente as faixas que compõem o lado A, né? As primeiras 4 faixas do disco, que é a We Die Young, que é a que deu o título aí ao primeiro EP. O grande hit do Alice in Chains, desse disco, que talvez o grande hit do Alice in Chains, que é o Man in the Box,
A Man in the Box, que é a segunda faixa do disco, a Sea of Sorrow, que é a terceira faixa, e na sequência ainda, fechando esse quarteto aí de ouro aí, Bleed the Freak. O disco ainda mais pro final ainda tem uma faixa que eu acho muito interessante, que é a Sunshine. Beleza? Então no meio dessa bagunça aqui eu falei desses 10 discos de estreia, reforçando que eu mostrei apenas discos que eu tenho na minha coleção. Tem muitos discos que eu gostaria de ter mostrado aqui, ter falado, mas achei melhor manter o foco no que eu tenho. Galera que está assistindo os vídeos aí, que está curtindo, peço para, por favor, se inscrever aí no canal, que vai ser um incentivo bem bacana para mim. Novamente, não falamos dele ainda hoje, o Gene Simons. Dá o like aí, fortalece o trampo. E em breve eu volto aí com a segunda parte, os outros 10 discos. Beleza? Muito obrigado, até mais e valeu!